Agora é hora de mais um Visão Masculina. Bom, cai o trema, desaparecem os hífens, acentos somem, enfim, é a reforma ortográfica, mais uma, da língua portuguesa, que passou a vigorar neste ano, aliás, no ano passado, em setembro, né, que foi assinada essa lei. Bom, a língua, eu acho que é um fenômeno social, vivo, criativo, vibrante, e por isso mesmo, a nossa, que é tudo isso, vive em constante mutação. Para falar sobre essa belíssima língua portuguesa, que você, como eu, aprendeu a amar, nós convidamos os escritores Mário Chamie, obrigado pela presença. Uma honra, prazer. Hernani Pimentel, com as cores do meu time preferido, não, é o Botafogo. Sim. E o publicitário, meu colega Eduardo Zugaib. Bom, este aqui eu conheço e eu tenho um filho que teve, ele nem sabe, mas que teve o privilégio de ter sido aluno dele na ESPM. O meu menino. Espero que ele não tenha se martirizado. Pelo contrário, é seu grande admirador. Meu filho Leonardo. Isso mostra que ele é uma alma nobre e generosa. Ah, que bonitinho. Mário é professor de língua portuguesa na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e é um dos maiores escritores brasileiros contemporâneos. Todos nós, amantes da literatura, sabemos disso. É um dos principais nomes do movimento de vanguarda da nossa literatura. Aprendi, inclusive, a virar seu fã, né? Não é que aprendi nada, eu fiquei seu fã em função disso, dessa contemporaneidade, esse vanguardismo, enfim, que é a sua tônica sempre, né? Agora, o que a poesia, o que a literatura tem como representatividade hoje para você, Mário? Muita, para mim, para o país e para as pessoas. Porque a literatura, e particularmente através da poesia, transfigura tudo. Não deixa ninguém ser refém do óbvio e do previsível. Por exemplo, eu estou encantado aqui. Primeiro, porque o Rony Fon, que é um ícone, não é? Que nós todos admiramos e tal. Meu Deus. Eu olho e vejo uma mesa lindíssima, posta. Aí me vem a palavra mesa e eu vejo que a palavra mesa é um ser vivo. O poeta, quando vê o objeto que é a mesa, pensa na palavra, começa a ver que as palavras sonham e começam a pedir ao poeta que dê vida a elas. Então, eu me vejo aqui numa reunião familiar. E se eu fosse fazer um poeminha sobre o tema da reunião familiar, inspirado aqui por você e pelos amigos, o Hernani, Eduardo, o nosso grande mestre, eu diria: o homem trouxe o pão, o suor, a paixão para a mesa da família. A mulher trouxe os panos, a paciência, o perdão para a hora da divisa ou para a hora da partilha. Entre o pão e a comida, este filho e esta filha dividiram a solidão de outra fome já perdida. Vejam, pão não é mais pão, é o alimento, suor é o trabalho, a paciência da mulher e o perdão da mulher é a concepção de uma mulher que aceita e estabelece a harmonia de uma reunião familiar. A reunião não é tão familiar porque há uma divisão. Eu criei um filho e uma filha que têm outros desejos, outras fomes, outros apetites. Veja como a missão do poeta, da língua, do idioma, da literatura, é transfigurar para que as coisas sejam mais elas, mais verdadeiras e que nos ensinem a amá-las e a nos amar. Bonito isso. Que bacana, olha que bacana. Agora, Hernani, contigo. Você é uma das referências nacionais na área do ensino na língua portuguesa, para concursos, para exames vestibulares. Agora está lançando o livro Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e Nova
ortografia simplificada. Há controvérsias, né? Essa reforma ortográfica simplificou a língua portuguesa ou acabou gerando mais dúvidas? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que foi maravilhosa a fala do Mário Chami. Seguramente. E dizer que eu sou fã do Mário Chami há muitos anos. Quem não é? Pois é. Né? Segundo, dizer que a reforma aconteceu, nós devemos considerá-la boa, mas ela poderia ter sido melhor. Eu diria que ela foi superficial. Achei tímida também. Sim, superficial e, na realidade, faltou pesquisa. Não houve pesquisa. Mas é um bom passo. É um bom passo. Para quem via o hífen, né, com 43 tipos de uso de hífen, agora está reduzido à metade. As regras de acentuação também simplificaram muito. Mas uma pergunta que eu faço a todos, né? Por que quando se faz uma reforma, se define, por exemplo, que os nomes de lugares são considerados locuções substantivos sem hífen? Por exemplo, São Paulo sem hífen, Rio de Janeiro sem hífen, América do Sul sem hífen, mas Guiné-Bissau é uma exceção com hífen. Bom, por que isso? Quer ver outra coisa? Pois é, quer ver outra coisa? Também é considerada uma locução adjetiva sem hífen qualquer cor, como por exemplo, cor de abacate, cor de laranja, cor de camélia, cor de chocolate, mas cor de rosa foge da regra, é exceção. É verdade. Não é verdade? Então, primeiro, erro, ter deixado exceção. Tá. Segundo, ter dado uma explicação muito irracional para a exceção. Por que permaneceram as exceções? Em cada caso eles vão dizer, porque essas expressões são consagradas pelo uso. Ora, a reforma é para mudar o uso. Sem dúvida. Então, se é para permanecer o uso, nós temos que voltar a escrever farmácia com PH. Sem dúvida. Concorda? Sem dúvida. Então, primeiro, não houve pesquisa de nenhum desses países. Não houve pesquisa. E eles fizeram um acordo do que eles não sabem. Então, na realidade, mas isso é fácil corrigir. Isso é fácil corrigir. Eu imagino que eu já falei demais. Não, nós vamos falar muito mais, então começando. Eduardo, você é publicitário, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito, não, mano. É meu colega agora de desespero, mas você já desenvolveu campanhas para as maiores empresas aqui do país, é professor de criação, Sim. Redação e marketing. Meu filho está se formando agora na SPM, mais jovem. Você não aconselhou ele direito. Não, pelo contrário, ele não vai seguir a atividade, mas está se formando lá. O pai era publicitário, queria fazer, sem dúvida. E também você é premiado autor de livros, que é como as pessoas mais lhe conhecem. Agora, nós vamos passar agora por uma confusão, porque redação é fundamental na nossa atividade, na publicidade, tá? Como é que o mercado publicitário vai se adaptar à reforma ortográfica? Bom, Rony, eu acho que assim, como todo redator que se considera um profissional, nós temos que partir aí de uma certa humildade, porque por mais que redigamos textos sonoros, textos coesos, textos que se transformam em música nos ouvidos aí dos clientes. Sim, que coisa boa de ouvir. Bonito, né? Só que assim, isso não nos dá às vezes o direito de abrir mão de uma gramática ao lado ali do computador, ao lado do papel, ao lado ali, sempre ali em cima da mesa. Então eu, como redator publicitário, vou acrescentar mais um livro, mais um apoio ali na minha mesa, né, dirigindo a equipe ali de criação, que é um novo acordo ortográfico, porque sempre que eu esbarrar em alguma dessas palavras que são essas que vão deixar muita gente de cabelo em pé e branco, né, eu vou estar recorrendo ali a um novo acordo. Como a nova ortografia já foi agora, já é uma lei, já foi assinada pelo presidente, temos aí um período para colocá-la em prática efetivamente, para substituições aí de livros didáticos, paradidáticos de alguns anos. Eu acredito que é uma mudança
dentro desse cenário de crise, de mudança, vamos tentar encarar isso como oportunidade. É uma mudança e vai envolver uma oportunidade de aprendizado. Evidentemente, uma reforma ortográfica, ela não vai corrigir problemas de base na educação. Então, eu acho que assim, nós precisávamos também nos ater um pouco aí a uma reforma na educação também, isso se tratando de Brasil, se tratando de realidade brasileira, para efetivamente colocarmos em prática a nova reforma ortográfica. Porque a gente acompanha muitas vezes assim o trabalho de alunos chegando aí, ensino médio, e primeiros anos aí do ensino superior, e isso vem, às vezes você acaba colhendo ali erros que você percebe que é uma somatória de problemas lá da base. Bom, isso assusta um pouco. Agora, o Dene Tem Que Correr, que é o seu novo livro, já está escrito segundo a nova ortografia? Já. Ele foi lançado em 2008, na Bienal de 2008, já de acordo com as novas regras da ortografia. Na introdução do quadro, eu havia dito que a língua é um fenômeno social vivo, que é criativo, é vibrante, e em função disso está sempre em constante mudança. Falei que é uma mutação permanente. Não sei até que ponto pode ser verdade, mas foi uma opinião. Para falar sobre essa nossa belíssima língua portuguesa, convidamos os escritores Mário Chami, Hernani Pimentel e o meu colega publicitário Eduardo Zugaib. Um dos primeiros textos, olha que coisa interessante, escritos em língua portuguesa, é a Canção Ribeirinha. Sim. É muito interessante. Eu tenho aqui, como já está aqui no TV, vocês dão uma olhada, olha. No mundo, não me sei parelha, mentre me for como me vai, que já moiro por vós, e ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Isso é Paio Soares de Taveiros, provavelmente no século XII, 1189. Isso já foi língua portuguesa. Agora, a versão, tradução, enfim, sei lá, seria mais ou menos assim. No mundo, ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora de pele alva e faces rosadas, quereis que vos descreva quando vos eu vi sem manto, maldito dia, me levantei, que não vos vi feia. Como é que nasceu a língua portuguesa? Vocês sabem, não? A língua portuguesa, eu vou dar uma versão muito pouco ortodoxa. Sim. A língua portuguesa é uma deturpação do latim, né? Lógico, porque... Falamos do Lácio o tempo inteiro. Na realidade, o latim eu considero como uma língua macho que entrou na Gália, entrou na Espanha e foi fertilizando hábitos fonéticos diferentes e acabou criando o francês, o italiano, o português, o espanhol, o provençal, que são diferentes, né? Então, na realidade, é a mesma língua que foi sendo adotada por povos diferentes, que tinham hábitos fonéticos diferentes, e esses hábitos fonéticos foram alterando a pronúncia do latim. E o português é uma dessas transformações. É engraçado, né? Essa história das línguas latinas terem, quer dizer, o latim ter vencido, por exemplo, de certa forma, as coisas tão mais antigas como, sei lá, o celta, né? Sim. Falamos de Gália agora há pouco, né? Em plena Europa Central, Romênia, né? É muito forte isso, né? É danada essa coisa latina, né? E é porque os romanos eram muito inteligentes, né? Eram muito políticos. Veja o que está acontecendo com os Estados Unidos. E veja o que aconteceu com Roma. Essa queda, que analogia é essa? Essa queda da imagem dos Estados Unidos, por eles se colocarem assim muito arrogantemente perante o mundo, não aconteceu no latim. Eu vou dar um exemplo. Em português existe oração sem sujeito. Sim. Como, por exemplo, os verbos que indicam fenômenos da natureza. Chove, troveja, anoitece. Sabe por que perdeu?
o sujeito? Porque os romanos eram políticos. Eles ocupavam um lugar, para eles tinha um deus para cada ação. Entendeu? O deus da chuva, o deus do raio, cada um praticava a ação. Mas como eles foram dominando povos e perceberam que os deuses eram diferentes, eles tiraram o deus para dominar mais facilmente. Ai, meu Deus. Olha que loucura. Mas isso, você me permite, você me permite dar oportunidade de uma visão um pouco diferente dos verdadeiros criadores da língua. Sim, não é? sim. Porque se nós pensarmos bem, por exemplo, no caso da língua portuguesa, essa é a língua portuguesa. Sim. Minha Pátria, Fernando Pessoa, etc. Mas a língua portuguesa de Portugal tem o seu idioma próprio. A língua portuguesa no Brasil tem o seu idioma próprio. Correto. Os idiomas, por sua vez, abrangem, abarcam, abrigam dialetos. Os dialetos, por sua vez, ensejam idioletos. Correto. Então, num dado momento, o cidadão comum, assim como o escritor que trabalha com a língua, muda a língua, recria a língua e a revitaliza. Por exemplo, Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa é antinorma absoluta. É uma ruptura absoluta. E, no entanto, é fundamentada naquilo que a língua portuguesa tem de mais arcaico, de mais visceral e, ao mesmo tempo, de mais projetada para o futuro. Há uma passagem, vou citar rapidamente, nós temos aqui o Teodoro Sampaio. A gente pensa no Teodoro Sampaio, nome de rua, mas o Teodoro Sampaio, um etnógrafo, foi fazer uma visita ao São Francisco, apanhou uma barca, o barqueiro muito quieto ali, não dizia nada. Aí o Teodoro Sampaio disse ao barqueiro: você não tem nenhuma história para contar para a gente? Só se o senhor quiser uma história aziaga. O Teodoro Sampaio, aziaga, português camoniano, com barqueiro e tal, analfabeto. Falei: como aziaga? É porque eu tenho alguma história amarga, não é? Alguma história triste e tal. Se o senhor quiser, eu começo a contar. Então o senhor pode começar. Aí ele diz assim: Citrodia. Ele começou a história. Aí o Teodoro Sampaio percebeu que a catequese jesuítica, o ensino do português e do latim para o índio, para dominar o índio, para o índio curumim pequeno, ensinar o índio velho e transformar, portanto, o índio em adepto da religião cristã, às vezes começava uma história assim: certo dia, fulano de tal. Só que, como a história era amarga, havia os citrodia, que lembra cítrico. E citrodia é uma corrupção de céteros dias, ou seja, isto é um idioleto. Uma pessoa pode contribuir decisivamente para a modificação e a revitalização e a mudança de um idioma. E o português é farto disso. Basta nós estudarmos, por exemplo, a origem dos ditados latinos. Porque as pessoas, quando ouvem um ditado, quem não arrisca não petisca, pensa que é uma coisa popular. Não, é uma frase de Sêneca, que passou depois por La Fontaine, que ne risque n'a rien, e que veio dar quem não arrisca não petisca, não é? Numa coisa, é como entrar o Y, não é? O W, entrar no idioma e sair. Mas não vai sair nunca, mesmo que na época em que o Y saiu, o Jacques do Pandeiro devolveu. Convidei a comadre Sebastiana para dançar um forró lá na Bahia, ela veio com uma dança diferente e dizia Y. Então, as fontes políticas e as fontes sociais, elas só têm realmente consistência quando ali embaixo existe o uso, o falar, o idioleto, a linguagem criada pelo indivíduo, seja ele escritor, seja um barqueiro de São Francisco.
Agora, existe uma diferença monumental em relação ao nosso português, aquele que nós falamos do nosso país, e os outros. Sim. Quer dizer, os lusófonos que nos perdoem, mas eu acho que o certo é o nosso, até pela nossa extensão territorial. Eu tenho que falar, é gigantesco o nosso país, né? Sim. Não sei até que ponto isso pode ser verdade. Talvez você, que também é professor, possa nos ajudar nessa história. Que é o seguinte, eu estive conversando com alguém que de fato conhece fonética e me disse que professor de fonética, não, mas o português que se fala no Brasil, principalmente na sua cidade, me disse, eu sou do Rio de Janeiro, era o português que se falava na vinda da corte. Da corte, Dom João. Será verdade isso? Que o português que nós falamos no Brasil era, de fato, o português que se falava naquela época? E que, porque existem galicismos hoje em Portugal, porque quando o general Junot invadiu e chegou a ser prefeito de Lisboa, quando Napoleão invadiu Portugal, Portugal afrancesou-se, se cabe esse neologismo. E por isso a língua ficou com aqueles chiados e aquelas coisas. Será verdade isso? Não? Eu não acredito nisso, Rony. Eu acho que está muito mesmo relacionado aí a esse choque cultural até mesmo entre o idioma que veio nos navios aí de Dom João e o encontro aqui também dos brasileiros já que estavam aqui em terra firme já naquela época. E como toda língua, ela é dinâmica, eu acredito que tenha havido várias corrupções, várias corruptelas ao longo, nesse embrenhamento de uma língua vindo e uma língua aqui já fixa no país. Então, eu não acredito que seja o português que se falava nos navios. Eu acredito que não seja, porque o português de Portugal ainda, se você conversar com o português, ele vai apontar todas as alterações que houve aí ao longo de toda a trajetória do idioma, né, lá em Portugal. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Então, a introdução de gírias, introdução aí de expressões que muitas vezes substituem expressões de significado original, tudo isso é dinâmico, está relacionado com esse incremento de mídia dos anos 50 para cá, televisão, rádio, tudo isso interferindo muito, introduzindo novas culturas, introduzindo, né, vários aí anglicismos, está aí a jovem guarda que não nos deixa mentir. Né? E tudo isso eu acredito que também tem acontecido em Portugal, veio uma língua para cá já em mutação e chegou aqui, encontrou uma outra língua que naturalmente entrou numa simbiose e vem evoluindo ao longo das gerações. O que você queria falar, Irene? É que o Eduardo está certo e tem uma coisa diferente que a gente tem que mostrar. Na realidade, a língua do português, o português do Brasil, primeiro, não é um português do Brasil, são vários. A nossa fonética é diferente. A pronúncia no Nordeste é aberta, enquanto no Sul é fechada, das vogais. O chiado de Portugal, que aparece muito no Rio, não aparece, por exemplo, no Brasil Central. Não. Não é verdade? Aparece no Maranhão e aparece no Pará. Exatamente, onde o português teve assim, muita força mesmo. Agora, a influência de todos os outros povos que vieram para cá é que contribuíram para a gente criar uma língua totalmente diferente da de Portugal. Nós somos muito mais ricos, muito mais moldáveis, porque nós temos muito mais experiência com outras línguas. Não é verdade? Imagino e gostaria que esse professor de fonética não estivesse assistindo o programa agora, porque seria bom que ele garantiu e que ele entrasse no ar. No Brasil era porque os falares, não é? Se multiplicam. Com certeza. E no caso, por que o português do Brasil é muito mais rico? Sim. Porque desenvolveu um idioma próprio no âmbito da língua portuguesa. O idioma falado em Portugal, no âmbito da língua portuguesa, é muito mais conservador, muito mais parado no tempo. Até do ponto de vista estou a andar, é diferente de estou andando. Estou andando é uma dinâmica de movimento. Estou a andar é uma espécie de um slide atrás do outro. Estou andando é o filme correndo nos seus fotogramas, né? Que é próprio dos falares. E depois, não só o problema
próprio da origem, da língua e tudo, como também os problemas migratórios. Sim. A influência de dicções no Brasil é infinita. Por isso que esta reforma é, de certo modo, um abrasileiramento, Concordo. viu? Universal da língua portuguesa. Falado em outros países. Exatamente. Olha, tem um filme do Alain Fresnot, um filme brasileiro, que foi produzido acho que em 2003, chamado Desmundo, e que ele utiliza o português falado em 1500, quer dizer, isso vai, de certa forma, ilustrar a nossa conversa aqui. Está o Desmundo no ponto ou está o Capitão de Abril, minhas crianças? Então, Desmundo, vamos dar uma olhada. Não lhe deixarei que caçem, quero-las todas para mim. Não vai ser bom? Havemos ir à missa, havemos fazer bordados, a igreja já quase terminada. Faz um sorriso. Enchi. Será interessante isso. Agora, como? Que pesquisa levou Alain Fresnot a usar esse tipo? Resgata o negócio Não, é estranho. É mistura de português com espanhol. É. Aquela região da Languedoc, Sim. a região da Occitânia, Sim, ali, sim. Né? E onde tem aquele país colocado ali dentro, Andorra, né? Está bem incrustado ali. A gente pequenininho. percebe ali, em Andorra, eu me senti no século XII, nascimento do português. Eu fotografei muitas placas que estão realmente nos textos desses aqui que você mostrou. Né? Então, vamos dizer, o berço da língua continua lá com a língua que era falada, ainda hoje é falada. É interessantíssimo isso. Meu filho mais velho esteve em Andorra recentemente e ele me disse que é uma confusão monumental o idioma. Sim, com certeza. Não é? Agora, você vê, por exemplo, oratório, por exemplo, vai mostrar uma igreja, está lá indicado oratório. Né? As palavras são todas nossas, lá de antanho, né? Sem dúvida. Outro exemplo que eu acho da diferença entre a língua falada e escrita em Portugal e no Brasil, que está sendo agora o nosso mote aqui, eu vou ler o primeiro parágrafo de uma notícia da edição de hoje do jornal Diário de Notícias, lá de Lisboa, que é, enfim, anotei, trouxe, está escrito aqui, porque é muito interessante. Hoje, enquanto os Obama se estiverem a instalar na parte privada da Casa Branca, as carrinhas da administração vão começar a levar os funcionários da nova administração do Capitólio, onde estiveram instalados desde a eleição de Obama, a 4 de novembro, para a residência oficial do presidente, onde vão continuar o seu trabalho, como explicou um membro da equipa ao site The Political. Eu acho que, olha, a compreensão desse parágrafo, na minha visão, exige um trabalho de interpretação. Sim. Né, ou de tradução. De tradução. Porque a construção gramatical do texto é diferente da Eu diria que exige até um trabalho de arqueologia. É porque falta pontuação. Eu entendo até que falta... Será que é possível minimizar essa diferença a partir de reformas ou é impossível isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que... Eu vou dizer, quando eu cheguei a São Paulo, eu tinha 20 anos, isso significa 1832, mais ou menos. Eu cheguei com 21, foi 1715. Eu sou mineiro, criado no Rio, e vim me profissionalizar em São Paulo. Então, na época, eu cheguei a São Paulo e achava o falar paulista absolutamente diferente de tudo que eu conhecia. A expressão ponta-cabeça, para mim, eu só fui entender... Não existe. Para mim, não entendo até hoje ponta-cabeça. Eu só fui entender depois de ouvir 20 vezes. Mas então, era muito diferente. Com a televisão, bom, primeiro com o rádio, depois com a televisão, esses falares se uniram e hoje você percebe que não existe muita diferença.
O que acontece é que os países lusófonos, eles estão muito espalhados, mas com essa reforma vai haver uma espécie de unidade de grafia, que vai poder ser melhorada no futuro, mas vai haver uma unidade de grafia. Essa unidade de grafia vai fazer com que os livros de Portugal comecem a ser mais lidos aqui, os livros daqui comecem a ser mais lidos em São Tomé e Príncipe, etc. Perfeito. E isso vai necessariamente, aos poucos, vai misturando. Nunca nós vamos ter um padrão. Porque as culturas se defendem, se autodefendem. Sem dúvida. E o problema é que eu acho que não é só ortográfico, não é só ortografia, não. Porque o vocabulário é muito diferente. Muito diferente. Olha o que eu elenquei aqui, dá uma olhada nessa história aqui, presta atenção. Diferente. Alcatrão, em Portugal, é asfalto. Pois é. Aloquete, nunca ouvi falar nisso, é cadeado. Camisola é a camiseta de uma equipe de futebol. Lá é equipa. Fala isso. Lá é equipa. Cueca, em Portugal, é o que a mulher usa, é calcinha. Cuequinha de bebê é a nossa popular fralda. Mãos livres é o viva-voz para celular e automóvel. Vai e vem é um ônibus espacial. Vai e vem. Fora a história da descarga do vaso sanitário, que é uma coisa monumentalmente diferente. Eu nunca vi nada igual, eu não me lembro agora. Mas recalque na não sei o que, travão. As pessoas que têm carros estrangeiros, carros importados, que vêm com manual escrito em português, têm dificuldade. Ou os travões, que são os freios, e assim vai. E depois a gênese também dos vocábulos, no caso de uma cultura diversificada como brasileira, imigração, etc., é muito peculiar. Por exemplo, o Gilberto Freire narra, não sei se essa é uma fonte verdadeira, mas é verossímil, narra a origem da palavra gringo, que é uma coisa que hoje é latino-americana. Mas, segundo o Gilberto Freire, os navios ingleses, quando se aproximavam das costas brasileiras, no Brasil colonial, não é? A galera nossa aqui, do lado de cá, ficava atenta. Quando os navios se aproximavam, os marujos, marinheiros ingleses, tinham o hábito de cantar uma canção cujo primeiro verso era este: The green grows in the land. Entende? O verde nasce, cresce ou aparece na terra. O pessoal ouvia aquilo, the green grows in the land, e o nosso caboclo aqui dizia, lá vem os gringos. Ouviu? The green grows... Parece uma piada, mas geneticamente é o caso de Cubatão. A companhia inglesa, a canadense inglesa, que se instalou ali perto de Santos. A paisagem lembrava Cuba, uma cidade de Cuba onde já tinham se instalado. Então eu disse, não, isto aqui é Cubatown, a cidade de Cuba. E o nosso povo, ouvindo aquilo, simplesmente para evitar questões metafísicas, passou a chamar de Cubatão mesmo. Vamos continuar com essa história etimológica e maluca? É o caso do o Aiçô mineiro. O Aiçô, por que o Aiçô? O Aiçô, porque eram companhias inglesas que estavam criando as estátuas de ferro, né? E era o Aiçor. Wyser. E a história do forró, é verdade? Forró. Não, forró não é. Você imagina essa? Não, Luiz Câmara Cascudo tem um estudo, não é. Aí houve uma adaptação na linha, inclusive, dessas coincidências, né, que seria o forró, a dança para todos. Não. Forró é uma palavra mesmo vernácula, dialetal, não é, do Nordeste brasileiro. Isso o Luiz Câmara Cascudo desvendou num dos seus livros. Sim. Agora, nós temos também mais uma outra coisa, eu quero que você dê uma olhada aqui, vocês todos, que é um filme português. A língua falada lá, escrita em Portugal, é de muito difícil compreensão para nós outros. Assim. Então, nós temos um trecho de um filme português chamado Capitães de Abril. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada e, se entenderem alguma coisa, por favor, me digam. Pode rodar o Capitães de Abril, crianças? Não te preocupes, são as pessoas que trabalham aqui e vieram por solidariedade.
Desculpe, mas eu tenho que entrar. Desculpe. Minha senhora, este objetivo encontra-se ocupado pelo movimento das Forças Armadas. Faz favor de sair. Eu trabalho aqui, eu faço aqui falta. E hoje não é feriado. Importa-se de me chamar um graduado? Lamento, sério. Faz favor de ir para trás. Sim? O meu capitão é a Natália, é a nossa cozinheira, uma mulher de armas. Fonseca, deixa entrar. Entra, isso. Preciso falar com o comandante, é muito urgente. Sim, sou eu. Estamos perdidos, camarada. O governo venceu. A GNR já vem a caminho do Rádio Clube para vos prender a todos. Eu entendi uma palavra aí. Sim. Estamos perdidos. É interessante. Outros países, nós falamos aqui até São Tomé e Príncipe, né? Sim. Não falamos em Macau, em Goa, sei lá. Sim, é. Mas os caras estão falando português em tudo quanto é lugar. Eu tenho amigos em Angola e o português é muito parecido com o nosso. Sim. Tem essa que e tem um chiado um pouco maior, mas é muito parecido com o nosso. Talvez por isso eu tenha discutido que não tenha sido verdadeira a história do português que falamos aqui, era o mesmo que se falava em Portugal antes. Enfim. Sim. Agora, para nossa área, por exemplo, né, que é mais extremamente midiática, coloquial. essa história das novelas brasileiras que viraram sucesso lá em Portugal. Eu acho que é impactante esse nosso português para eles, porque é o caminho de volta, né? Estão fazendo tanto e não dublam, né? Não dublam. E dizem até que o nosso sotaque brasileiro é imitado nas ruas. E começa a influenciar as novas gerações. E aí você começa a perceber o dinamismo da língua. Como vai invadindo e é homeopático, é gradativo. Cada novo capítulo de novela que for exibido lá, você vai ter uma geração sendo impactada e isso vai interferindo nas demais gerações. Eu lamento profundamente. É difícil segurar. Que seja vegetariano. Delicioso. Porque você não sabe. Delicioso está esse horror aqui, maravilhoso. Não cruze o braço para mim porque nós não merecemos. Não faça isso. Nem começamos a falar. Foram só 40 minutos, contando com aquele introito. Lamentavelmente, não me deixam mais dizer nada, porque estouramos o tempo inteiro. É tão fascinante isso, a nossa conversa. Mas estamos aqui há bastante tempo. Uma eternidade. Para nós entendermos aqui de televisão, foi uma eternidade. Fascinante é ter estado aqui sob a sua batuta. Obrigado. Com certeza foi e muito. com esse HP. HP é bom, HP. Do fundo do coração, muito obrigado, Mário Chamie, por sua presença. Muito obrigado. Sou seu admirador. Isso e verso. Muito obrigado. Volte quando quiser. A casa, de fato, é sua. Quero deixar da mesma forma esse convite para o Hernando Pimentel, que é outra referência em relação ao conhecimento da nossa língua, e ao meu colega, o Eduardo Zugaib, publicitário que sofre. Será que a gente vai passar por grandes momentos agora de dificuldade? A vida de publicitário é feita de grandes emoções. É uma montanha-russa, eu não aguento mais. É uma montanha-russa, então. Eu não aguento mais. É mais uma.